O sacerdócio, um dos temas mais profundos e misteriosos de toda a Bíblia. Desde os primórdios da humanidade, o homem sempre buscou um mediador, alguém que se colocasse entre Deus e os homens. O pecado abriu um abismo entre o Criador e sua criação, e somente através do altar, do sacrifício e do sacerdote era possível se aproximar da presença divina. Mas o sacerdócio na Bíblia não é apenas um ofício religioso. Ele é um reflexo da própria essência do plano de Deus. É a revelação de que o homem precisa de redenção e que essa redenção só pode vir através do sangue, da intercessão e de um mediador fiel. Desde o misterioso Melquisedeque até a glória final diante do trono do Cordeiro, o sacerdócio atravessa toda a história da revelação divina. É um fio dourado que liga Gênesis. Arqueológicas recentes indicam a existência de um local sagrado em Jerusalém, que pode estar ligado ao antigo templo de Melquisedeque. Estudiosos sugerem que Salém, antiga Jerusalém, possuía um altar ou santuário onde Melquisedeque ministrava e adorava o Deus Altíssimo, muito antes do tabernáculo de Moisés. Mas o plano de Deus caminhava por etapas. Israel, liberto do Egito, foi chamado a ser uma nação santa, um povo sacerdotal. No Sinai, Deus deu a lei e, junto com ela, estabeleceu um interceder pela nação diante do trono divino. Cada sacrifício, cada gota de sangue derramado, cada cordeiro oferecido apontava para algo maior. Mas, ao mesmo tempo, este sacerdócio revelava suas limitações. Os sacerdotes eram homens falhos, sujeitos ao pecado, que precisavam oferecer sacrifício por si mesmos. O escritor aos Hebreus resume assim: se, pois, a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Hebreus 7:11. O sacerdócio levítico foi essencial, mas era transitório. Era uma sombra que apontava para a realidade futura em Cristo Jesus. Mas onde o sacerdócio levítico exerceria sua função? No tabernáculo, a habitação de Deus no meio do seu povo. Em Êxodo 25:8, o Senhor ordenou: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Um dos pecados da nação. Levítico 16:34 diz: "E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel por todos os seus pecados, uma vez no ano." O tabernáculo mostrava que Deus queria habitar no meio do seu povo, mas também revelava a distância entre o santo Deus e o homem pecador. O véu separava o santo dos santos, lembrando que o acesso à presença plena de Deus ainda não estava aberto. Tudo no tabernáculo apontava para Cristo. Ele é o cordeiro do altar, ele é a luz do candelabro, ele é o pão da proposição, ele é o intercessor do incenso, ele é a própria presença na arca da aliança. Assim, o sacerdócio no tabernáculo foi um retrato profético da obra redentora que seria consumada na cruz. Antes de Davi, porém, o tabernáculo de Moisés esteve por séculos em Siló. Josué 18:1 nos relata: "E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e levantaram ali a tenda da congregação." Siló se tornou o centro espiritual de Israel, onde o sacerdócio levítico exercia suas funções. Mas em Siló, vemos a falha da linhagem humana. Os filhos de Eli, Ofni e Fineias, desprezaram o sacerdócio, profanando o altar do Senhor. A Bíblia declara em 1 Samuel 2:12: "Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, e Deus os rejeitou." Em Siló, aprendemos que o sacerdócio humano, quando corrompido, perde sua autoridade. O ofício sacerdotal não era apenas função, mas exigia santidade. Por isso, o Senhor declarou: "Aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados." 1 Samuel 2:30. Siló se tornou um símbolo de advertência. Deus não se agrada de um sacerdócio falho, mas levanta servos fiéis, como Samuel,
que ainda menino, ouviu a voz de Deus dentro do tabernáculo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, conquistou Jerusalém dos jebuseus, e ali, no Monte Sião, levantaria o tabernáculo para colocar a Arca da Aliança. Muitos estudiosos creem que Davi teria aproveitado e reformado o antigo templo de Melquisedeque, transformando-o no centro da adoração do Deus vivo. Mas o tabernáculo de Davi não era como o de Moisés. Não havia véu separando o povo da arca. Ali, diante da presença manifesta de Deus, havia adoração contínua. Os levitas foram organizados não apenas como sacerdotes, mas como cantores, músicos e ministros diante da arca. Em 1 Crônicas 16, 4-6, está escrito: E pôs diante da arca do Senhor alguns dos levitas, ministros, para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Eram Asaf, o chefe, e Zacarias, o segundo, Jeiel e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-Edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas. Porém, Asaf fazia só com símbolos. O tabernáculo de Davi se tornou símbolo da restauração da adoração. Por isso, o profeta Amós declarou: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Mas nem todos os sacerdotes permaneceram fiéis. Durante a sucessão ao trono de Davi, o sacerdote Abiatar apoiou Adonias em sua rebelião, e por isso foi deposto, cumprindo a palavra que Deus havia dito a Eli em Siló. Em seu lugar, foi exaltado o sacerdote Zadoque, fiel ao rei e fiel ao Senhor. Em 1 Reis 2,35 lemos: E pôs o rei a Zadoque, o sacerdote, em lugar de Abiatar. Zadoque tornou-se o símbolo do sacerdócio fiel, aquele que permanece mesmo quando muitos se corrompem. Por isso, em Ezequiel 44, Deus promete que os filhos de Zadoque servirão diante dele no templo futuro. E quando Salomão, filho de Davi, construiu o templo em Jerusalém, o sacerdócio alcançou seu auge de glória. O templo era magnífico, revestido de ouro, e no dia da sua dedicação a glória de Deus desceu. Em 1 Reis 8, 10, 11 lemos: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Os sacerdotes continuaram oferecendo sacrifícios, queimando incenso, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para interceder por toda a nação. Era o ponto mais alto do culto sacerdotal em Israel. Mas mesmo com toda a glória do templo, ainda era sombra do que viria. Os sacerdotes, apesar de sua santidade ritual, eram homens falhos. Por isso, os profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel denunciavam as corrupções e chamavam o povo ao arrependimento. O Templo de Salomão também nos lembra que a presença de Deus não está presa a edifícios, mas ao coração daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Mas quando o povo foi levado ao cativeiro da Babilônia, o templo foi destruído e o sacerdócio entrou em crise. Sem altar, sem sacrifícios, sem templo, o povo começou a se reunir em sinagogas, locais de oração e estudo da lei. Após 70 anos, o Senhor moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para permitir o retorno dos exilados. Zorobabel, Jesua, Esdras e Neemias lideraram a restauração. O altar foi reconstruído e o segundo templo foi levantado, ainda que com simplicidade, comparado à glória do primeiro. Em Esdras 3, 10, 11, lemos: E quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes já vestidos, e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor. Mas as vestes sacerdotais originais haviam se perdido. Os sacerdotes usavam novas roupas, sem a mesma tradição de Arão. O sacerdócio foi restaurado, mas de forma limitada. Mesmo assim, a promessa permanecia. Deus levantaria um sacerdócio perfeito. Por isso, o profeta Ageu disse:
A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paço, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:9. O segundo templo, ampliado no ano 20 a.C. por Herodes, era o coração espiritual e político de Israel na época de Jesus. Mas, sob sua glória externa, o sacerdócio estava profundamente corrompido. O cargo de sumo sacerdote, que deveria ser santo e vitalício, passou a ser negociado e manipulado por interesses políticos e alianças com Roma. Anás, embora dê comércio do templo, seu genro, Caifás, ocupava formalmente o cargo e liderou o sinédrio que condenou Jesus, não por zelo da lei, mas por medo de perder privilégios diante do Império Romano, conforme registrado em João 18, 13 e 14. Levaram então Jesus primeiro a Anás, porque era sogro de Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano. E Mateus 26, 3 e 4 confirmam. Então se reuniram os principais sacerdotes e os escribas do povo no pátio do sumo sacerdote que se chamava Caifás, e fizeram conselho para prender Jesus com astúcia e matá-lo. O templo, que deveria ser chamado casa de oração, havia se transformado num mercado de exploração. Os cambistas e comerciantes cobravam preços abusivos, transformando as ofertas e sacrifícios do povo em fonte de lucro, exatamente como João 2, 14 e 16 descreve. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas assentados, e fazendo um chicote de cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Jesus denunciou essa corrupção e a hipocrisia de um sacerdócio que, em vez de conduzir o povo a Deus, conduzia-o à opressão. Mateus 23, 23, 3 e 4 lembra as palavras de Cristo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Esse ambiente de corrupção preparou o cenário para a condenação do Messias, mostrando a falência completa do sacerdócio humano diante do sacerdócio perfeito de Cristo. Em contraste com os sacerdotes corruptos, Jesus Cristo aparece como sumo sacerdote eterno, santo, justo e imaculado. Ele não foi escolhido por linhagem humana, não buscou posição política nem privilégios terrenos. Seu sacerdócio segue a ordem de Melquisedeque, sendo eterno e superior a qualquer ofício humano. Diferente dos sacerdotes do segundo templo, que ofereciam diariamente o sangue de animais, Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito, de uma vez por todas, garantindo a redenção eterna para todos que creem, conforme Hebreus 7, 26 e 27, porque tal sumo sacerdote nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada... A história do sacerdócio humano, marcada por falhas, corrupção e interesses pessoais, aponta para a necessidade de um sumo sacerdote perfeito. E esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. Seu sacerdócio é eterno, santo e justo. Ele vive para interceder por nós. E através dele, todos os remidos se tornam sacerdotes, capazes de adorar e servir a Deus de forma verdadeira. Apocalipse 1, versículo 6 lembra: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele